E o Biden, seus capitalistas, sim, o presidente norte-americano que está falando que talvez a crise bancária ainda não tenha chegado ao fim. A gente vai falar sobre isso nesse vídeo e também vamos falar sobre o Brasil, a queda da peça 3 aqui no Brasil. Cola comigo até o final que vai valer a pena para a gente entender esse contexto macroeconômico e conseguir gerenciar melhor aí o nosso capital, beleza? Vamos compartilhando a tela aqui então, já vai deixando o seu like e a gente abre o vídeo falando então sobre o Biden, que está falando sobre essa crise bancária, pessoal. Vamos ver aqui, então, quais foram as palavras dele sobre esse assunto. Então, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse hoje, né, nesta terça-feira, hoje que eu estou gravando esse vídeo, quase quarta, que fez o possível, então, para enfrentar a crise bancária com a autoridade disponível. Mas, isso que chamou atenção, né, ele frisou aqui, mas que isso ainda não acabou. Eu até tava refletindo aqui pra falar esse assunto aqui com vocês, pessoal. Tava refletindo sobre esse assunto. Poxa, por que ele falaria isso? Isso pode causar medo no mercado, né? E no meu governo, por exemplo, se eu fosse presidente, eu não gostaria de gerar pânico nas pessoas, eu gostaria de causar um apaziguamento, tranquilidade, segurança para que as pessoas invistam e a economia cresça. E aí, cara, batendo cabeça, eu cheguei à conclusão que talvez o negócio esteja complicado, ele sabe que está complicado, e para não falarem no futuro, quando o negócio azedar, que ele não fez nada, que ele não se pronunciou e tal, ele jogou limpo. Ele falou que ainda o problema não foi resolvido, né, pessoal? Porque imagina se ele fala que tá tudo bem, que tá tudo certo, igual o Fed fez com a questão da inflação. Ele perde credibilidade. Aí, como é que um líder de uma nação vai ser respeitado se ele não tem credibilidade, né? Então, será que isso faz sentido, seus capitalistas? O Fed, por exemplo, na minha visão, perdeu muita credibilidade quando ele falou lá em 2021 que a inflação era transitória. E aqui no canal a gente batia que não era transitória. E olha só o que está acontecendo, né? Então, essa que é a grande jogada na minha visão. Questionado se o governo não tomaria mais nenhuma ação executiva para resolver o assunto, Biden disse, não, ainda não acabou, estamos observando de perto, né? Então, o que vai vir, né, pessoal? Qual a próxima peça a cair? Quem que vai precisar de uma ajudinha? Será que esses empréstimos, pessoal, essa linha de crédito vai ser suficiente por um ano? Será que um ano vai ser suficiente se o juro permanece elevado por mais tempo aí? Será que esse empurrãozinho que eles estão dando aí por um ano vai ser suficiente? São questões que ficam, né? Claro que eu não tenho bola de cristal para saber o que vai acontecer, mas observando esse cenário macroeconômico, gerenciar o risco na carteira é muito importante, né? Por isso que eu trago aí essa leitura de cenário para vocês, beleza, pessoal? Muito bem. Aqui eles vão falar um pouquinho da falência do Silicon Valley Bank, né? E aí, sobre esse assunto, olha só. Mais cedo, nesta terça-feira, um importante regulador dos Estados Unidos disse a um painel do Senado que o Silicon Valley Bank fez um trabalho terrível de gerenciamento de risco antes de seu colapso, rachando as críticas de parlamentares que culparam reguladores dos bancos por não perceberem os sinais de alerta. Nem os reguladores, nem revistas, porque uma importante revista, ela estava colocando o banco como capa, um banco maravilhoso, semanas antes dele colapsar. Nem as empresas de risco, que em 2008 a gente já sabe que elas foram corruptas, né? Lá em 2008, com os subprimes, eles classificavam títulos que deveriam ter uma classificação de C como AAA, né? Então, será que dá pra gente confiar nas casas de análise, nas research, etc? Questionamentos, né, pessoal? O banco, os bancos que quebraram aí tinham notas boas pelas casas de análise. Depois que o negócio começou a pegar fogo, elas começaram a revisar para baixo, né? E então, basicamente, ninguém conseguiu prever o que está acontecendo. Aqui no canal a gente comentava, claro, que isso poderia acontecer. A gente falou sobre o Credit Suisse há 3, 4 meses atrás, que dava sinais de fumaça, mas bater o martelo a gente não poderia dizer. Quem tem as informações privilegiadas não alertou, não apontou os riscos, então é bem complicado. E aí isso me faz questionar o que vai vir na sequência. Se a gente já viu que eles não são capazes de antecipar os movimentos e o negócio já começou a quebrar, os bancos já começaram a quebrar, o que vai vir na sequência? Que a gente ainda não sabe e que
talvez os reguladores, as casas de análise, ou não sabem, ou não querem que a gente saiba. Né? Fica questionamentos, né, pessoal? Então, é claro que o Silicon Valley Bank fez uma gestão terrível ali do risco, né? Mas tem mais aí culpados nessa história, né, pessoal? Com certeza aí no futuro a gente vai saber o que aconteceu de verdade, né? Quando a poeira baixar. Vamos seguindo aqui, porque no Brasil a peça 3 segue caindo, certo? Então agora estamos falando de Brasil, que já sofre as consequências do juro elevado. É isso que acontece, pessoal, com os juros elevados, tá? As empresas, principalmente as empresas muito endividadas, que precisam rolar dívida, etc., elas começam a sofrer. O Brasil foi um dos primeiros países a elevar as taxas de juros para combater a questão da inflação e a gente já então vê as consequências por aqui, né? Mais uma varejista quebrando, pessoal. Mais uma varejista entrando com recuperação extrajudicial. O que está acontecendo, pessoal? Quantos vídeos eu já fiz aqui trazendo empresas brasileiras tendo problemas, endividadas, quebrando. O caso mais emblemático é Americanas, mas a gente já falou de várias aqui, né? Então realmente é algo curioso para a gente observar. Imagina se isso começa a acontecer lá fora com mais frequência. O que vai acontecer com os fundos de investimento, com os bancos, etc. O negócio já está frágil. Mas será que não pode se complicar ainda mais se os juros permanecerem elevados para combater a inflação? Essa que é a grande jogada. Lembrem-se do que eu falo, pessoal. O problema não é o combate à inflação. O problema é a consequência do combate à inflação. Tá? Muito bem. Então vamos entender aqui esse caso da Amaro. Amaro aqui, pessoal, é uma empresa do setor de vestuário, né? E o pedido foi protocolado no Tribunal de Justiça de São Paulo no dia 22 de março, tá? No documento ao qual o monitor do mercado teve acesso, a Amaro explica que suas dificuldades financeiras começaram já em 2021, tá? Quando contratou um fundo de investimento, que não foi citado, para aumento de capital. Com isso, em maio de abril de 2022, o Itaú e o Santander lhe concederam 2 linhas de crédito até que a operação fosse concluída. Mas o fundo de investimento decidiu postergar a operação e a Amaro começou a atrasar pagamentos aos seus fornecedores. Olha lá, já complica o fornecedor também e aí vai, pessoal. Então a empresa acumulou 92,7 milhões de reais em dívidas com fornecedores e mais 151 milhões de reais em dívidas com os bancos. No documento, a Amaro pede, além do aval da Justiça para começar sua recuperação extrajudicial, a suspensão de pagamentos de dívidas por 180 dias. Vai lascar ali os fornecedores e também os bancos, né? A empresa deve 49 milhões ao Itaú e 37 milhões ao Santander. 18 milhões, acredito eu, né? Tá bilhões aqui, mas acredito que é milhões. Ao BTG Pactual, 12 milhões ao ABC Brasil e 1 milhão ao Safra, né? São valores até razoavelmente pequenos se a gente for comparar com as tretas lá fora, mas é uma empresa ali, uma empresa colar, vai juntando, vão se transformando em bilhões, né? E esses bancos precisam estar preparados para esse risco de inadimplência que acontece em fins de ciclo. Essa que é a grande treta, essa que é a minha preocupação. Como é que, se as empresas começam a ter dificuldades, esses bancos vão se comportar? Como é que vai vir os balanços dessas empresas agora, nessa próxima divulgação aí, que vai começar em breve, pegando esse primeiro trimestre de 2023? Porque a gente viu o início da queda da peça 3, pegando o quarto trimestre de 22. Agora, em 2023, a gente vai vendo, principalmente lá fora, sinais de recessão mais sólidos. E isso deve se respingar, deve se ficar mais claro, né, no balanço das empresas agora. Como é que vai ficar aí o mercado quando sair esses balanços? São questões que pairam aí a minha mente quase todos os dias, né? A gente não sabe o que vai acontecer, talvez tudo fique bem, né?
e as ações subam, as criptomoedas subam e o topo histórico seja rompido, pode ser. Por isso que é importante você gerenciar capital. Era para sair hoje um vídeo falando mais sobre gerenciamento de capital, que eu ensino mais lá no clube, mas eu quero trazer um vídeo aqui aberto para vocês, para não parecer que a gente é o profeta do apocalipse. Não, pessoal, a gente gerencia capital. A gente analisa o contexto para decidir qual a porcentagem de risco que a gente vai tomar. Mas não quer dizer que a gente está 100% fora do risco. Tá? Essa que é a ideia de você investir em antifrágil. É você ganhar com as altas e com as baixas, beleza? A gente busca oportunidades para enriquecer, para mudar de patamar, tá bom? Mas com esse cenário, a gente observa que talvez é importante você ter um caixa, você ficar mais de boa por conta do cenário, né? Do cenário macroeconômico, que é o meu top-down, é aonde ali eu me baseio mais para tomar as minhas decisões, beleza? Se você quer ver mais vídeos sobre a queda da peça 3, pessoal, que é justamente essa peça dos lucros, né? Ontem eu fiz um vídeo falando sobre isso. E tem mais vídeos aqui para você continuar maratonando aqui no canal também, beleza? E fica aquela dúvida, né? Será que é bull ou bear market? Principalmente falando de criptomoedas, né? As criptos parece que estão aí iniciando um bull market, mas o que me preocupa, pessoal, é a macro, né? O que me preocupa é, e se mais empresas começam a ter problemas? Quantas empresas estão entrando em recuperação judicial, pessoal? Aí, essas empresas param de pagar os bancos. E os fornecedores, como é que fica? Esses fornecedores também vão ter problemas? Então é isso que fica martelando a minha mente, né? Enquanto os juros permanecerem elevados ou subindo, cara, é um cenário de contração, tá? A gente começa a ver respingos aqui no Brasil e isso pode acontecer também lá fora conforme os juros vão subindo. Lá fora os juros começaram a subir depois do Brasil. Então o Brasil ele pode antecipar alguns movimentos para nós, tá? A gente vê a nossa bolsa aí patinando, certo? Lá fora também a gente vê a bolsa corrigiu 2022 inteiro, tá dando esse respiro, mas para mim ela vai voltar a cair, principalmente quando os balanços apresentarem a realidade, talvez aí que o mercado vai acordar. O mercado ainda não precificou uma recessão, tá? O mercado está antecipando o pivô do Fed, só que no canal também a gente já falou sobre a falácia do pivô do Fed, tá? Será que o mercado não deveria antecipar isso? Que geralmente o Fed trabalha atrasado, então eu vejo assim que é uma euforia muito grande. Eu vejo que a gente ainda não viveu o pânico do mercado no tradicional. E se esse pânico acontecer, é que a gente veria aí uma grande correção em todos os mercados, né? Pode ser que não aconteça, pode ser que tudo esteja bem e que o Biden está falando e o FMI e o Banco Mundial e tudo mais não se concretize e a gente viva por 10 anos aí altas infinitas. Pode ser que isso aconteça também. Por isso que é importante gerenciar risco, a gente não sabe. Mas na minha visão, a maior probabilidade é até aí o final do ano, setembro talvez, a gente vê mais correções aí nos mercados, tá? A treta já começou, isso é inegável. O que a gente antecipava meses atrás está acontecendo, bancos estão quebrando e resgates já estão tendo que acontecer. Isso é inegável. Não tá bonito, não tá normal, né? Para quem acha que o cenário está florido, é só observar o que está acontecendo. Bancos regionais, ligados à tecnologia quebrando, ligados a criptomoedas quebrando. Isso pode complicar questões regulatórias. Também temos a questão ali do Credit Suisse tendo que ser resgatado pelo BS de uma maneira obrigatória quase pelo governo pelo Banco Central da Suíça, ajudando, né, injetando capital para o BS ir lá salvar o amiguinho, senão isso poderia se alastrar. Muito parecido com o que aconteceu com o Bear Stearns lá em 2008, né? Inclusive muito parecido nas datas, né? Se pegar ali mês a mês. Então são sinais que acendem na minha cabeça de alerta, certo? Eu não estou falando que o mundo vai acabar, gente, eu não acredito nisso, porque eu acredito que os movimentos são cíclicos. Nós já passamos por crises no passado. E lembrem-se do que eu falo, as crises são oportunidades para você se posicionar nos ativos mais baratos. Mas para isso tu tem que estar preparado para se posicionar, tu tem que ter bala ali no pente para você dar os tiros certeiros, né? Essa que é a grande jogada. Bom, pessoal, finalizamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo, compartilha para seus amigos aí nos grupos do Telegram, do WhatsApp. Forte abraço aos capitalistas. Tchau, tchau. Valeu.